20.000 léguas submarinas, obra de Júlio Verne. Parte final. O que fazia o capitão Nemo nesse exato momento? Escutei a porta de seu quarto. Ouvi um rumor de passos. Nemo estava lá. Não se deitara. A cada movimento seu, eu julgava que ele surgiria à minha frente para indagar os motivos de minha futura fuga. Presa de constantes sobressaltos, minha imaginação só fazia agravá-los. A sensação tornou-se tão aflitiva que me perguntei se não seria preferível entrar no seu quarto, encará-lo frente a frente, desafiá-lo nos gestos e no olhar. Era uma ideia de louco, claro. Felizmente controlei tais impulsos. Meus nervos foram se acalmando, mas, como o cérebro, superexcitado, repassei no átimo toda a minha existência a bordo do Nautilus. Todos os incidentes felizes ou infaustos que a haviam perpassado. Meu desgarramento da Abraham Lincoln, as caçadas submarinas, o Estreito de Torres, os selvagens da Papuásia, o encalhe, o cemitério de coral, a travessia de Suez, a ilha de Santorim, o mergulhador cretense, a Baía de Vigo, a Atlântida perdida, a Banquisa, o Polo Sul, a prisão nos blocos de gelo, a Batalha dos Polvos, a tempestade da corrente do Golfo, o Vingador, e aquela cena terrível e medonha do navio afundando junto com toda a sua tripulação. Todos estes acontecimentos desfilaram diante dos meus olhos como um pano de fundo de um cenário teatral. E o capitão Nemo crescia então desmesuradamente naquele contexto extravagante. Seu tipo se acentuava e ganhava proporções sobre-humanas. Não era mais meu semelhante, era sim o homem das águas, o gênio dos mares. Às 9:30 da noite, eu segurava a cabeça nas duas mãos, de tão impaciente e nervoso que estava. Fechava os olhos, evitava pensar. Meia hora depois, sairíamos do Nautilus, ou não. Meia hora de um pesadelo capaz de enlouquecer. Naquele instante, percebi vagos acordes de órgão, uma harmonia triste sobre um canto indefinível, lamentos de uma alma. Escutei simultaneamente, com todos os sentidos, mal respirando, mergulhado como o capitão Nemo estava, no êxtase musical que o arrastava para fora dos limites deste mundo. Aterrou-me um pensamento de repente. O capitão Nemo havia deixado o quarto em direção ao salão, o qual, para fugir, eu teria de atravessar. Ali eu veria pela última vez, e ele me veria também pela última vez, e se me interpelasse? Bastava um gesto seu para me aniquilar, uma palavra sua a um subalterno para me prender a bordo do Nautilus. Eram quase 10 horas. Chegara o momento de deixar meu quarto e juntar-me aos meus companheiros Ned Land e Conselho. Ainda que o capitão Nemo se interpusesse em meu caminho, eu não poderia mais hesitar. Empurrei a porta com precaução, e não obstante, pareceu-me que ela rangeu sonoramente ao abrir. Rangido que talvez só existisse em minha imaginação. Avancei rastejando através das coxias escuras do Nautilus, detendo-me a cada passo a fim de estabilizar as batidas do meu coração. Cheguei à porta angular do salão. Abri-a lentamente. O salão achava-se mergulhado na escuridão profunda. Os acordes do órgão ressoavam debilmente. Lá estava o capitão Nemo, sem me ver. Julgo, inclusive, que não me veria nem se tudo estivesse iluminado, de tal forma seu êxtase o absorvia por inteiro. Arrastei-me sobre o tapete, evitando qualquer esbarrão cujo barulho pudesse trair minha presença. Precisei de 5 longos minutos para alcançar a porta que dava para a biblioteca. Estava prestes a abri-la, quando um suspiro do capitão Nemo pregou-me no lugar. Compreendi que se levantava. Cheguei a percebê-lo, pois algumas prateleiras da estante iluminada vazavam para o salão. Ele veio em minha direção, braços cruzados, silencioso, mais deslizando que caminhando, como um espectro. Seu peito opresso saltava com os soluços. Eu ouvi murmurar estas palavras, as últimas que resgataram meus ouvidos. Deus Todo-Poderoso, chega dessa vingança toda. Chega,
voltarei para a terra firme, viverei minha vida, chega disso tudo. Disse o capitão Nemo. Seria a confissão do remorso que assim escapava da consciência daquele homem? Fora de mim, corri para a biblioteca. Desci a escada central e, atravessando a coxia superior, cheguei ao Scaler, por cuja cobertura, que já dera passagem aos meus 2 companheiros, esgueirei-me. Vamos, vamos! Gritei. Avante! Respondeu Ned Land. O vão descerrado no aço do Nautilus foi previamente fechado e vedado com o auxílio de uma chave inglesa que Ned Land arranjara. A abertura do Scaler fechou-se igualmente e o canadense começou a desatarrachar os parafusos que ainda nos prendiam ao submarino Nautilus. De repente, ouvimos rumores no interior do aparelho. Vozes interpelavam-se com vivacidade. O que teria havido? Teriam notado a nossa fuga? Senti que Ned Land se estremecera. Os seus olhos estavam arregalados. Ele tremia. Eu lutarei até a morte, se vierem nos resgatar. Eu lutarei até a morte, se vierem nos pegar, disse Ned Land. O canadense interrompera o que fazia e uma palavra 20 vezes repetida, uma palavra terrível, revelou-se a causa da agitação que se propagava a bordo do Nautilus. Não era por nossa causa. Não era para nós que a tripulação vociferava. Eles não viriam ao nosso encalço, não viriam nos agarrar como Ned Land suspeitava. Maestron! Maestron! Exclamava. O Maestron! Que nome mais aterrorizante, em situação não menos aterrorizante, poderia reverberar em nossos ouvidos. Achávamos-nos nas perigosas paragens das costas da Noruega. Recapitulando. Maestron! Que nome mais aterrorizante, em situação não menos aterrorizante, poderia reverberar em nossos ouvidos. Achávamos-nos nas perigosas paragens da costa da Noruega? O Nautilus teria sido arrastado para aquele abismo precisamente quando nosso Scaler estava prestes a se soltar de seu casco para a nossa fuga? Na época do fluxo, as águas comprimidas entre as ilhas Faroe e Lothof são precipitadas com uma irresistível violência, criando um turbilhão de que nem um navio jamais se desvencilhou. De todos os pontos do horizonte acorrem ondas monstruosas, as quais formam o abismo muito bem alcunhado de um umbigo do oceano, cuja força de atração estende-se até uma distância de simplesmente 15 quilômetros. Para eles são arrastados não apenas navios, como simplesmente até mesmo baleias, para não falar dos ursos brancos das regiões boreais. Foi nele que, involuntariamente, o Nautilus se precipitou, descrevendo o Nautilus uma espiral cujo raio diminuía progressivamente. Da mesma forma, o Scaler, ainda agarrado ao flanco do submarino, era carregado a uma velocidade vertiginosa. Sentia a tontura doentia que sucede a um movimento giratório excessivamente prolongado. Estávamos apavorados, eu, Ned Land e Conselho. As portas do horror, a circulação suspensa, o sistema nervoso aniquilado, atravessados por calafrios gelados como suores da agonia. E que estrondo em torno de nosso franzino Scaler, que zunidos repetidos em eco a uma distância de várias milhas. Que estrépito o daquelas águas quebradas contra as rochas pontiagudas do fundo, ali onde os corpos mais resistentes se esfacelam, ali onde os troncos de árvores carcomidas formam uma floresta de agulhas, segundo a expressão norueguesa. Que situação! Éramos sacudidos freneticamente. O Nautilus defendia-se como um ser humano. Seus músculos de aço estalavam, às vezes empinava, e nós junto com ele. Temos de aguentar firme, meus companheiros, disse Ned Land, e prender de volta os parafusos. Presos ao Nautilus, ainda temos uma chance.
Ele não terminara de falar quando ouvimos um tranco. Os parafusos haviam se soltado e o Scaler, arrancado de seu alvéolo, foi arremessado como a pedra de um estilingue no meio do turbilhão. Minha cabeça chocou-se com um vergalhão e perdi os sentidos. Meus amigos, eis a conclusão desta viagem submarina. O que aconteceu durante aquela noite, como o Scaler escapou do vertiginoso vórtice do Maelstrom e Ned Land, Conseil e eu do abismo, não saberia dizer. Porém, quando voltei a mim, estava deitado numa cabana de um pescador das ilhas Lofoten. Impensável, nas atuais circunstâncias, alcançar a França. Os meios de transporte entre a Noruega setentrional e o sul são escassos. Logo, vejo-me forçado a esperar a passagem do vapor que faz a ilha bimensal do Cabo Norte. É aqui, portanto, em meio a gente honesta que nos recolheu, que releio a narrativa de minhas aventuras. Ela é verídica. Nenhum fato foi omitido, nenhum detalhe exagerado. É a fiel descrição dessa inverossímil expedição sobre um elemento inacessível ao homem e cujas rotas o progresso desbravará um dia. Acreditarão em mim? Não sei. Pouco importa, afinal. Agora tenho pleno direito de falar desses mares, sobre os quais, em menos de 10 meses, percorri 20.000 léguas, numa volta ao mundo submarina que me revelou tantas e tantas e tantas maravilhas através do Pacífico, do Oceano Índico, do Mar Vermelho, do Mediterrâneo, do Atlântico, dos mares austrais e boreais. Mas qual terá sido o destino do Nautilus? Terá resistido ao estrangulamento do Maelstrom? O capitão Nemo ainda vive? Continua a tramar sob o oceano suas terríveis represálias ou teve a carreira encerrada por aquela última hecatombe? As ondas entregarão um dia o manuscrito que esconde a história de sua vida? Saberei finalmente o nome daquele homem? O navio afundado nos revelará, por meio de sua nacionalidade, a nacionalidade do capitão Nemo? É o que espero. Ao mesmo tempo, espero que seu poderoso submarino Nautilus tenha vencido o mar em seu abismo mais terrível e que o Nautilus tenha sobrevivido onde tantos navios pereceram. Se assim for, se o capitão Nemo continuar a habitar o oceano, sua pátria adotiva, possa o ódio aplacar-se naquele coração feroz, que a contemplação de tantas maravilhas arrefeça seu desejo de vingança, que o justiceiro se ofusque, que o cientista prossiga com a pacífica exploração dos mares. Se é um destino excêntrico, não deixa de ser sublime. Não o compreendi eu mesmo. Não convivi com o insólito por 10 meses. Assim, a pergunta feita há 6.000 anos pelo Eclesiastes. Quem já esteve nas profundezas do abismo? 2 homens, dentre todos, têm agora o direito de dizer que o fizeram, o capitão Nemo e eu. Cronologia. Vida e obra de Júlio Verne. Jules Gabriel Verne nasce em Nantes, em 8 de fevereiro, filho de Pierre Verne, advogado católico, e Sophie Allotte, filho de um contador. Logo terá como irmãos Paul, Anna, Matilde e Mary. Matriculado na escola Stanisla, em Nantes, distingue-se em geografia e música. É transferido para um colégio católico. Entra no Colégio Real de Nantes e, 2 anos depois, é aprovado no vestibular de Direito, curso que escolheu para agradar ao pai. Vai a Paris fazer as provas da Faculdade de Direito e também porque a família procura afastá-lo de Nantes, onde ele vivera uma paixão frustrada. Frequenta salões literários, faz amizade com Alexandre Dumas, filho, e cria o jantar dos 11 sem mulher, um clube de amigos solteiros que reúne literatos, músicos e pintores. Bacharel em Direito, conhece
Aristide Ignard, músico com quem passa a escrever libretos de ópera cômica. Faz amizade com o escritor e explorador Jacques Arago e conhece viajantes e cientistas. Publica seus primeiros contos no periódico Le Musée de Famílias. Continua a escrever comédias representadas nos teatros. Está cheio de palavras em francês. Quem quiser, procura. Eu não vou ficar lendo francês, porque meu francês hoje não tá lá essas coisas. Coisa que eu sei falar francês.